Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite. Discutir a reforma da Previdência sempre é muito interessante. É um tema que suscita muitas emoções. A maioria das pessoas que aqui estão presentes, tenho certeza, já tem algum informado em relação a esse tema. Não necessariamente conhecendo todos os pontos da PEC, ninguém é obrigado a isso. Mas com certeza já viu alguma coisa na mídia, já leu alguma coisa, conversou com amigos, trocou mensagens no grupo de WhatsApp, Facebook, etc. Então acredito que um conhecimento mínimo sobre o que está sendo proposto, todos têm. Feito o devido agradecimento, só para me apresentar, eu sou Leonardo Rangel, desde 2004 eu sou servidor do IPEA, sou da carreira de técnico de planejamento e pesquisa. Meu primeiro e único emprego até aqui, tive alguns empregos, trabalhos depois como professor de universidade, dava aula em graduação, tanto aqui em Brasília quanto no Rio, mas o meu trabalho em tempo principal sempre foi no IPEA. Não me vejo trabalhando em outras áreas. Agora, coisa de 2 anos e pouco, eu fui trabalhar na Casa Civil como assessor do ministro Eliseu Padilha e desde janeiro estou na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Pois bem, nunca trabalhei em banco, tá? O máximo que eu tenho de relação com o banco é minha conta e alguns investimentos, porque eu faço minha poupança. Entendo de alguns instrumentos financeiros, mas como eu sei que eles são arriscados, eu nem me arrisco a colocar dinheiro lá. Enfim, estou deixando isso bem claro aqui, porque não há qualquer tipo de conflito de interesse da minha parte, inclusive de todos que estão trabalhando nessa proposta de reforma da Previdência. Eu estou aqui, sim, representando, em última instância, o ministro Paulo Guedes, o secretário Rogério Marinho, e apesar de ser um tema que e sempre foi bastante controverso, qualquer proposta de reforma da Previdência, a gente está aqui para debater, para ouvir as críticas, acolher algumas, levar de volta para a Secretaria, sempre tem algumas boas sugestões, e promover o debate. Eu agradeço muito a direção da FENASC pelo convite, agradeço o tempo de vocês de estar aqui para a gente discutir isso. Pois bem, foi feita a professora Maria Lúcia Fattorelli, com mais uma exposição brilhante. Ela fez algumas colocações. Poderia ficar todos os meus 20 minutos, 25 com as prorrogações de praxe, respondendo algumas questões que foram colocadas. Tá? Não vou fazer isso, vou responder só a uma aqui. A reforma veio com recomendação do FMI, do BID, do Bank of International Settlements. Não sei, eu estou trabalhando lá desde o governo Temer, eu me envolvi em discussão de reforma e eu vou ser sincero, eu não tive nunca qualquer contato com alguém do FMI, do BID, do BIS. No máximo, um amigo meu que foi trabalhador temporário do FMI, a gente nunca discutiu previdência. Tá? Enfim, outra coisa, esse mecanismo de operação compromissada que a professora falou aqui, eu concordo com ela, ele é um tanto quanto obscuro para a maioria da população. Só faltou um detalhe, que inclusive está muito bem esmiuçado pelo consultor do Senado, Marcos Mendes, em alguns de seus textos para a discussão do Senado, é que esse tipo de operação ele veio muito a calhar, principalmente no final do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, no início do segundo, quando o consultor Marcos Mendes ele consegue demonstrar que por causa do Tesouro não conseguir rolar em algumas situações a dívida pública, de fato, o uso de operação compromissada resultou numa triangulação entre bancos privados, Tesouro e Banco Central, que acabou sendo, no final das contas, o Banco Central financiando o Tesouro, mecanismo proibido desde 1994, com a lei que criou o Plano Real. Tá? Mega pedalada. Pois faltou só mencionar isso. Se a Dilma foi pega em algumas pedaladas, essa ficou escondida. Mas enfim, eu não estou aqui para discutir
política monetária, mecanismos de financiamento do Estado via política monetária, que foi uma coisa que lá atrás, no Plano Real, está fazendo 25 anos, né? A medida provisória que deu início ao Plano Real começou e trouxe as bases da estabilidade monetária. A gente podia ficar aqui a tarde inteira discutindo isso, foi tema de pesquisa minha no mestrado, no doutorado, em pós-graduação. É um tema apaixonante discutir como que a gente trocou inflação por dívida. Na verdade, a gente trocou a punição do mais pobre pelo mecanismo da dívida, que é a punição das gerações vindouras. Um dos grandes fatos que foi colocado aqui é que, apesar de 1 trilhão de superávit primário gerado em um determinado período de tempo, a dívida cresceu. Obviamente, a dívida cresceu porque a taxa de juros aqui no Brasil sempre foi muito alta, né? E agora, a gente precisava entender por que ela foi muito alta, tá? Eu não acredito, só para fechar essa parte aqui, que em determinado momento se juntaram banqueiros com algumas pessoas do governo e falou: olha, vamos ferrar com eles, porque o governo é sempre subserviente, no limite ele corta da política social e vai fazer a nossa felicidade. Afinal de contas, somos todos papeleiros, somos todos especuladores, aquela conversa toda, tá? Não vou entrar nesses pormenores aqui. Eu vim falar sobre a nossa proposta de reforma da Previdência, e aqui agora eu vou começar. Agradeço a paciência de vocês de antemão. Pequeno preâmbulo precisa ser feito, né? O sistema de previdência social é uma política que existe aqui no Brasil há dezenas de anos. Suas origens foram na Alemanha bismarckiana, no final do século XIX, que é basicamente uma proteção dada ao trabalhador, ao cidadão, na presença de alguns contratempos, né? E serve também como um seguro para diversos riscos sociais: seguro de acidente de trabalho, seguro para o caso da mulher engravidar e precisar sair do mercado de trabalho momentaneamente, ela recebe o salário maternidade, e seguro contra a incapacidade do trabalhador conseguir gerar renda a partir do seu próprio trabalho. Quando ele fica velho, sem tantas condições de gerar renda a partir do seu próprio trabalho, ele tem o direito de se aposentar. Toda uma discussão de o que é uma idade mínima justa, correta, etc, etc. Não vou entrar nesses pormenores agora, vou entrar ao longo da apresentação. A Previdência Social aqui no Brasil, o RGPS paga o Regime Geral de Previdência Social, né, por meio do INSS, paga mais de 30 milhões de benefícios mensais. É uma imensa máquina de transferência de recursos para populações que não conseguem mais gerar sua própria renda por meio do trabalho. É uma imensa máquina que ameniza a péssima distribuição de renda que existe aqui no Brasil, distribuição de renda que é gerada no mercado de trabalho. Tem fatores históricos, eu não vou entrar nessa discussão aqui. Gera uma distribuição, ele favorece a distribuição interregional de renda aqui no Brasil, alivia a pobreza quando paga benefício de um salário mínimo, ele evita o pagamento de benefícios muito grandes, quando a gente tem um teto, que hoje é mais ou menos 5.800 e qualquer coisa de reais, perdoem por não saber o valor correto. Se eu parasse aqui, nesse momento, eu tenho certeza que todo mundo ia gostar do que eu falei, né? Ótimo, o regime geral de previdência é um excelente instrumento de proteção da sociedade, mas, e aí começa um problema. Eu não vim aqui trazer apenas boas notícias, eu não vim aqui falar que a solução para a Previdência é uma máquina do tempo, que a gente volta 30 anos no tempo e evita o desvio de recursos, evita a construção da ponte Rio-Niterói, evita a construção de Brasília, onde a gente está. Eu não vim falar que a solução para a Previdência é uma máquina do tempo, tá? Eu vim apresentar qual é a situação que a gente enfrenta, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. A questão demográfica, a despeito de ser altamente positivo, os avanços sociais e os avanços em saúde que a gente obteve nos últimos 20, 30 anos, não é coincidência que foi o SUS que propiciou grande parte desses avanços, tá? A Constituição de 88 já foi falada em várias situações aqui. A Constituição Cidadã, ela tornou a saúde uma política de acesso universal, e pode não parecer, mas a gente defendendo uma previdência mais sustentável, a gente está
também defendendo políticas de saúde, a gente está defendendo políticas de educação, a gente está defendendo mais infraestrutura. Uma tragédia esse país, com mais de 200 milhões de pessoas, ter mais de 100 milhões de pessoas que não têm esgoto em casa, tá? Não é uma obra do acaso, uma obra do divino. Olha, o Deus já é brasileiro, já tem paisagens muito bonitas, eu vou compensar isso não dando esgoto para eles. Não tem nada disso, tá? De propósito, isso é uma coisa construída ao longo das décadas de decisões erradas de política. Tá? O Brasil é esse conjunto, né, de questões que envolvem a sociedade, não é por acaso. Tá? Algumas coisas foram feitas nos últimos anos para tentar corrigir isso, não foram bem passadas para a população, é lógico, né? É difícil você entender que se você garantir direitos de propriedade, se você abrir o mercado de infraestrutura de esgoto para o setor privado, dado que o setor público não tem recurso para investir, você está abrindo a possibilidade para que mais de 100 milhões de pessoas que não têm esgoto em casa consigam, pelo menos, acessar o mínimo do básico da garantia de você ser um ser humano com uma vida saudável, tá? Isso tudo tem a ver com o que a gente vai discutir agora, tá? Passa o primeiro slide, por gentileza. A PEC 06, a PEC da Nova Previdência, ela não vem sozinha no conjunto de propostas do governo Bolsonaro para tentar corrigir algumas questões que precisam ser equacionadas na área previdenciária. No início do ano foi editada a MP 871, também conhecida MP Antifraude, que vai dotar o INSS, o analista do Seguro Social, de diversos mecanismos para que consiga coibir fraudes, né? Sim, fraude é um problema para o nosso sistema previdenciário, ninguém está negando isso, ninguém nunca negou. A gente só entende que é uma condição necessária para você resolver a questão previdenciária aqui no Brasil, mas não é uma questão suficiente. Tá? Ontem um jornalista me ligou e falou: olha, as pessoas fraudam o benefício de um salário mínimo. Eu falei: meu amigo, a pessoa falsifica carteira de estudante para fraudar R$10 no cinema. Você está me perguntando se a pessoa frauda para receber um salário mínimo? É séria essa pergunta? Seguindo aqui, o outro instrumento que foi utilizado, o objetivo da minha palestra aqui, PEC 06, a Nova Previdência, maior e mais amplo conjunto de medidas do âmbito previdenciário, de ajuste do sistema previdenciário aqui no Brasil. A professora Maria Lúcia Tatorelli falou, óbvio, com outro objetivo, mas sim, pega o trabalhador do setor privado, pega o político, pega o juiz, pega o promotor, pega o servidor público de alto salário, que nem o meu. Basta olhar, acho uma excrescência o salário que a gente ganha num país miserável, mas enfim, eu ganho esse salário. Pega o militar, né? Exige a sua contribuição também do trabalhador rural. Tudo isso a gente vai discutir aqui. Outro conjunto de medidas propostas pelo atual governo em relação à mudança na estrutura previdenciária é o PL das Forças Armadas, eu já falei aqui, né? Cobra a contribuição, a participação, o esforço dos militares das Forças Armadas. E, por último, o PL da cobrança de dívidas, que vai dotar a PGFN de melhores instrumentos para cobrar, sim, a dívida ativa da Previdência, que não era por falta de vontade, era por falta de mecanismos jurídicos adequados, entre outras questões, obviamente, para que a Previdência consiga recuperar pelo menos uma parte dessa dívida ativa. Óbvio que tem lá Varig, né? Há quantos anos a gente não ouve falar pois é, a Varig faliu, né? Mesbla, MAP, tem empresas falidas que dificilmente a Previdência vai conseguir reaver parte da dívida delas frente à Previdência. Mas o devedor, quanto mais aquela empresa que está sempre fazendo caixa devendo a Previdência por meio de não recolhimento das suas contribuições, essa empresa vai sofrer sanções adequadas para o tipo de comportamento que ela adota. Tá? Passa um slide, por favor. Está bem pequeno ali, mas, enfim, os princípios da PEC 06, da Nova Previdência, vocês estão cansados já de ouvir. Tratar os desiguais de forma desigual, cobrar menos de quem tem menos capacidade de contribuição, em contrapartida, cobrar mais de quem tem mais capacidade de contribuição.
a gente está tentando, isso é um tema bastante polêmico, eu não vou fugir dessa polêmica. Quando surgirem as questões adequadas, no momento adequado a gente responde. A gente está tentando deixar bem clara a separação entre o que é uma política previdenciária contributiva do que é uma política assistencial que é devida para aquele que não tem condições de gerar sua própria renda e não exige contribuição. Tá? É um tema bastante polêmico, a gente vai debater aqui, eu tenho certeza. Um outro tema bastante polêmico, e justamente por a gente ver alguns exemplos em nosso redor aqui na América Latina, que gera uma certa preocupação, e eu estou aqui também para esclarecer o que eu consegui, e na medida que forem feitas as perguntas, é a possibilidade da capitalização. Possibilidade da capitalização, a PEC 06, a nova Previdência, ela não institui um regime capitalizado, ela abre uma possibilidade para que posteriormente o Poder Executivo, quando enviar um projeto de lei complementar, o Congresso Nacional discuta qual é o melhor formato, até quantos salários vai garantir, tudo isso está em volta dessa discussão do custo de transição. A professora Maria Lúcia falou muito bem, dependendo do formato de como você vai instituir esse regime de capitalização, dependendo se ele for um regime único ou se for uma camada adicional, tudo isso afeta o custo de transição no longo prazo. Tá? Sigamos mais no slide, por favor. Um breve diagnóstico, e aqui é um grande drama nacional, mas não só um grande drama nacional, uma questão que tem afetado grande parte dos países no mundo. Por favor, mais um slide. A questão demográfica, né? Quem já estudou, quem já viu filmes, né? E quem tem muitos parentes ainda mais velhos, vai conseguir lembrar que você tem 10 tios, 25 parentes lá para cima, a avó de fulaninho teve 15 filhos, esse número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva veio caindo ao longo do tempo. A mulher entra no mercado de trabalho, a mulher passa a exercer ter outras responsabilidades, o custo de você criar um filho ele é alto, né? A população foi se tornando cada vez mais urbana, os espaços são caros, né? Um imóvel num grande centro urbano é um absurdo de caro, se você for comprar, se você for alugar, tudo isso influencia a quantidade de filhos que a pessoa vai ter, que a família vai ter. Naturalmente essa taxa caiu aqui no Brasil. A grande questão né, essa queda da natalidade aqui no Brasil ocorreu num espaço de tempo muito curto. Países europeus que hoje enfrentam essa mesma situação demoraram 75, 85 anos para ter essa diminuição na natalidade que o Brasil observou nos últimos 20, 30 anos. Isso obviamente gera um desafio não só para a política previdenciária, mas para a política de saúde, que ninguém tem falado aqui, né? A política de saúde, obviamente, o público-alvo, tanto da Previdência e da saúde, da saúde da população como um todo, mas o tratamento médico de um idoso, ele é várias vezes mais caro do que de uma pessoa mais jovem, justamente porque ela recorre mais ao médico e o tratamento é cada vez mais caro, novas tecnologias, novos remédios, novas formas de tratar doenças que, inclusive, nem tinham tratamento há poucos anos. Uma outra questão que a gente observa aqui é o crescimento da expectativa de sobrevida, né? Um conceito mais adequado para lidar com as questões previdenciárias é você ver, olha, a pessoa está lá com 60 anos, quantos anos se espera a mais que essa pessoa sobreviva? X anos, ela conseguiu chegar aos 65 anos, quantos anos a mais espera-se que essa pessoa continue viva? Isso é absolutamente crucial para a gente conseguir fazer uma previsão minimamente adequada de como que a gente tem que, como vai caminhar a nossa despesa previdenciária ao longo do tempo, porque, ora, né, essa política precisa ser financiada e os benefícios precisam continuar sendo pagos, né? Avança mais um slide, por favor, não sabia que estava tão pequeno assim. Isso aí tem um pouco a ver a mais com a situação que eu coloquei antes. Se você tem menos pessoas nascendo, a lógica desse slide aí, a mensagem que eu quero passar é essa: tem menos pessoas nascendo e as pessoas estão sobrevivendo cada vez mais, evidentemente o número de pessoas com 65 anos ou mais em relação ao restante da população está cada vez mais aumentando. Isso significa que aquele grupo
entre 16 e 59 ou 64 anos, que é o grupo que supostamente está no mercado de trabalho, produzindo, arrecadando impostos, contribuindo, esse grupo vai ter uma responsabilidade cada vez maior no financiamento dos benefícios previdenciários que precisam ser pagos para a população idosa e, entre parênteses, também os gastos com saúde, né? Mas não vamos ficar discutindo só o tempo todo saúde aqui, não. Passa mais um slide, por gentileza. Esse slide aí, mais um que motiva a discussão da Previdência, ele mostra quanto que foi o gasto com Previdência e o BPC no ano passado. A gente está colocando aí, além do gasto do regime geral, o gasto com o regime próprio dos servidores federais, o quanto que o Tesouro precisa complementar das pensões militares. Não estão os inativos militares aí, que é uma confusão que geralmente é feita. A gente aqui, para manter a coerência com o que a gente defende, a gente tirou o gasto com inativos militares, que é considerado uma despesa administrativa. Tá? Tem o gasto também com o Fundo Constitucional do Distrito Federal, tem algumas despesas com inativos que a União assumiu, então tem que entrar nessa conta também. Dá pouco mais de 700 bilhões no ano passado, vai subir para mais de 740 bilhões esse ano. Eu não tenho esse número de cabeça e está longe também, não estou conseguindo enxergar, eu preciso trocar de óculos já há muito tempo. Avança mais uma vez, por favor. Pois é, aqui é o principal da mensagem que eu venho passar a vocês, e dado o avançado da hora, eu gostaria também que a professora Maria Lúcia estivesse aqui ao final da minha palestra. Eu vou avançar um pouco mais rápido aqui, passa mais um slide. Tem as regras gerais aqui da Previdência, da PEC da nova Previdência. Em linhas gerais, está sendo proposto alterações nas regras, tanto do regime geral quanto dos regimes próprios. No regime geral, está sendo proposto alteração tanto na regra de cálculo de benefício, quanto na idade mínima de aposentadoria, principalmente no caso da mulher urbana, que sobe de 60 para 62. Note que se mantém ainda a diferença de 65 anos. A diferença entre homens e mulheres foi um pedido pessoal, uma ponderação que o próprio presidente da República fez. Ele salientou que ele gostaria que ainda houvesse essa diferença, porque, como já foi colocado aqui, em outros fóruns realmente não tem essa igualdade. É uma igualdade que a gente luta muito entre homens e mulheres, na prática ela ainda não existe, né? Então manteve-se essa diferença, caiu de 5 para 2 anos. No meio rural, algumas mudanças são bem sensíveis, eu entendo que geram bastante discussão, bastante controvérsia, mas a ideia básica é, ao elevar a idade tanto da mulher para a idade do homem, 60 anos, e exigir não mais comprovação de tempo de serviço, mas contribuição, a ideia nossa, enquanto propositores da nova Previdência, de forma alguma vai se resolver a questão do déficit no meio rural. A Previdência funciona como um mecanismo de subsídio cruzado, inclusive dentro dela mesma, o meio urbano financia o benefício rural, mas a gente vai trazer um pouco mais de racionalidade, a gente vai exigir contributividade do rural, sim, uma contribuição de R$600 ano por família, para proteger a família inteira. A gente, com isso, quer deixar bem claro o que é o segurado especial, aquela família que vive em regime de economia familiar, produz, inclusive, para a sua própria subsistência, e quando vai negociar a safra, recolhe uma alíquota de 1,3%. Tá? Do que são os demais empregados rurais. Você pode se perguntar, ora, cadê o empregado da JBS? Cadê o empregado do agronegócio? O agronegócio não é pop, o agronegócio não garante metade do superávit da balança comercial. Por que 95% da população que se aposenta como segurado rural o faz como segurado especial? Essa é uma questão que eu deixo no ar aqui. Se a gente tem 4 milhões de empregados agrícolas, fora os 6 milhões de segurados especiais, por que 95% das aposentadorias na clientela rural é como se fossem segurados especiais? É uma questão interessante, a gente discute um pouco mais à frente. Agora, tudo isso sempre respeitando o direito adquirido. Inclusive, o presidente da República deixou bem claro que não gostaria que houvesse mudanças muito abruptas. A pessoa falta 6 meses para se aposentar, 1 ano para se aposentar, 2 anos para se aposentar. Para quem está na beira de se aposentar no regime geral, ele tem 3 possibilidades de transição: a regra de idade, a regra de pontos, e pode se aposentar pelo fator previdenciário.
No serviço público está se exigindo mais contribuição, está se exigindo mais idade, tá? Especificamente o servidor público, ele tem uma característica diferente do trabalhador do setor privado. A gente tem estabilidade, a gente sabe que todo mês, tirando o servidor do Rio, Rio Grande do Sul, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, pois é, né? Está atrasando o salário, atrasando a aposentadoria. Eu vou voltar nesse ponto um pouco mais à frente. A gente tem a garantia de que o salário vai cair todo mês. Lá no Rio, o 13º de 2 anos atrás ainda não foi pago, tá? Só para lembrar aqui. A gente espera receber 13 salários por ano, a gente recebe lá, eles receberam 12 nos últimos 2 anos, exceto algumas categorias. Voltando aqui, o servidor público tem uma regra de transição. A regra geral vai exigir mais tempo, como no mercado de trabalho, né? Vai se aposentar mais tarde. E a principal mudança que tem, tanto no regime geral quanto no servidor público federal, nos regimes próprios, é a mudança na regra de cálculo. Tá? A mudança na regra de cálculo vai favorecer aquele trabalhador que fica mais tempo no mercado de trabalho. Inclusive a carência contributiva, a professora Maria Lúcia Fatorelli falou muito bem, vai subir de 15 para 20 anos. Já vou me adiantar aqui para não passar a maioria dos slides, né? A gente acha um absurdo, né? Poxa, de 15 para 20 anos, ninguém mais vai se aposentar. Pois é, vamos lembrar que em 88 eram 5 anos para você conseguir se aposentar. Subiu gradativamente para 15, e eu, enquanto pesquisador do IPE, eu me fiz essa pergunta. Ora, deve ter sido uma tragédia para a política previdenciária, você exigia 15 anos e agora, 5 anos e agora vai exigir 15. Acabou a previdência no Brasil, né? Não. A cobertura previdenciária continuou lá nos seus 84, 86% da população com mais de 65 anos. Se você juntar o BPC, chega lá aos 88, 89. Se você for pensar em termos de família, né, que é uma outra medida de proteção social, você tem 92, 94% das famílias que pelo menos uma pessoa recebe um benefício previdenciário ou um benefício de prestação continuada da assistência social. E esse é um número que nos últimos anos flutuou um pouco. A pesquisa da PNAD, Pesquisa Nacional para Mais Domicílio, ela teve uma mudança de metodologia, as perguntas mudaram, mas o público protegido, apesar de todos os problemas do mercado de trabalho nos anos 80, 90 e agora mais recentemente, permaneceu em patamares elevados. É um exemplo para países da América Latina, países de nível de renda e riqueza parecido com o nosso, sim. Mas esse sistema todo, para continuar conseguindo proteger a população idosa, para continuar conseguindo ser um dos grandes mecanismos de distribuição de renda aqui no Brasil, de melhora da distribuição interregional de renda, né? As contribuições são recolhidas no Sudeste e no Sul, são usadas sim para pagar benefícios das pessoas que têm seu direito ao benefício previdenciário no Nordeste e Norte. Para que tudo isso seja conseguido, para que consigamos manter essa política previdenciária, são necessários ajustes. Tá? Seria muito fácil eu chegar aqui e falar, olha, só dar boas notícias, dizer que está tudo muito bem, que basta cobrar a dívida, basta a gente rever a dívida histórica da Previdência, fazer a contabilidade correta, que isso não vai ser um problema. Tá? Mas a gente precisa olhar o resultado da Previdência hoje, qual é o objetivo da política social que a gente pretende hoje e no futuro. Olhando esses números, são feitos por meio de contas atuariais, projeções atuariais, existe uma questão de déficit grande e crescente que precisa ser enfrentada. Deixar bem claro aqui, já vou fechando a minha apresentação, estou tomando bastante tempo de vocês, a atual proposta da nova Previdência, a PEC 06, ela não se pretende acabar com o déficit da Previdência, fique bem claro. Tá? Em momento algum foi falado isso. O que a gente pretende com a proposta, e a gente vai defender até o fim, obviamente que o Congresso é soberano nas alterações que ele vier a propor, é que a gente precisa ter uma trajetória mais sustentável de gasto com a política previdenciária, não só para garantir o recebimento de benefícios das famílias no futuro, mas para que sobrem recursos para que o Estado brasileiro possa investir em outras áreas necessárias, educação infantil, educação, ensino médio, melhorar a qualidade das universidades públicas,
a política de infraestrutura, né? A gente precisa de água, precisa de esgoto, de melhores ruas, de melhores estradas, ferrovias, tudo isso precisa ter participação estatal, tudo isso é caro e falta dinheiro hoje, sim, por diversos outros motivos. A gente teve uma crise nos últimos anos, mas independente de ter tido crise ou não, a questão previdenciária, justamente por ser uma questão que se coloca por causa da demografia e de um desenho do benefício que já temos em algumas situações 30 anos, 31 anos, alguns desenhos não são alterados desde a Constituição de 88, eles precisam ser ajustados, adequados à nova situação demográfica, à nova situação de longevidade da população e aos novos desafios do mercado de trabalho do século XXI. Tá? Eu não venho aqui oferecer sonho, eu não venho aqui oferecer a pílula da felicidade, eu venho aqui trazer a situação do sistema previdenciário e eu venho explicar que se todos contribuírem com a sua parte, essa é a grande inovação dessa proposta, a PEC 06, ninguém ficou de fora, respeita-se as especificidades de cada uma das profissões, profissão de risco, o militar, mas todo mundo está contribuindo. Tá? E é essa mensagem que eu queria passar aqui. Agradeço muitíssimo a possibilidade, mais uma vez, e posteriormente à fala do último palestrante, a gente vai responder todas as questões que vierem a ser colocadas. Muito obrigado.